Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor para esse culto de adoração que estaremos dedicando ao nosso Deus. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Josué 24, versículos 14 e 15. Eu pediria aos irmãos que ficassem em pé para que nós possamos ler em conjunto. Josué 24, 14 e 15. Vamos ler todos nós? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bastante forte esse versículo, né? Eu passaria para o louvor. Vamos ficar de pé para entoarmos os nossos cantos. Boa noite, gente. Como nós acabamos de ler, o profeta Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando o nosso lar serve ao Senhor, ele fica cheio da alegria dele, não é verdade? Então eu queria te convidar para que não só as nossas casas, as nossas famílias fossem cheias da presença de Deus, mas que também nós, como família do Senhor, pudéssemos cantar isso nessa noite. Aproveita o momento dessa música para, como diz a letra, encher a terra dos louvores de Deus e também para colocar a sua família diante dele, para que talvez alguém especial, alguém querido da sua família esteja aqui no próximo domingo à noite para estar cantando junto com a gente e erguendo as nossas vozes juntos, amém? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor.
céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Glória a Deus. A próxima música que a gente vai cantar é uma música nova. A gente ensinou ela pela manhã e agora a gente vai cantar ela de novo. A letra dela também fala um pouco disso, sobre como o Senhor é poderoso e reina sobre cada pedacinho da terra. A gente está já se preparando para a conferência missionária. Essa é uma música que a gente vai cantar lá. E por isso a gente quer que a igreja aprenda com a gente para na conferência a gente cantar ela direitinho, bem forte, bem bonito. Ela é bem facinho. No refrão, todo mundo canta junto. A gente vai começar do refrão. E na estrofe, os homens cantam com o Diogo. E para as mulheres é bem fácil, porque elas só repetem comigo. Então vamos começar do refrão. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Os homens. Dos confins da terra, Dos confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Mais uma vez do início. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e
os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado. E agora, pra gente encerrar esse momento, nós vamos continuar cantando assim, juntos a uma só voz. E o meu convite é o que a música diz: engrandecei ao Senhor comigo, com o coral, com os pastores, todos nós a uma só voz, engrandecendo o nome dele. Amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Ainda de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos na Tua casa nessa noite, neste culto de adoração que dedicamos a Ti, Senhor. Passamos um final de semana alegre, festivo, Senhor, por isso nós estamos felizes. Nós pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, abençoando as nossas vidas, as vidas de todos os Teus servos aqui reunidos e todos os Teus familiares. Abençoe todas as partes desse culto, Senhor. Abençoe o nosso pregador que vai falar, trazer a sua palavra. Que haja entendimento entre nós durante todo esse culto. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos apoiando, para que possamos sair daqui crescidos espiritualmente, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar. Meus irmãos, esse foi um fim de semana muito alegre para nós, para o Grupo Kairos, que nós tivemos em Brusque, Santa Catarina, participando do segundo encontro de casais Kairos. Lá estavam presentes 95 casais. Foi realmente um fim de semana muito abençoado. E o encerramento desse encontro nós vamos fazer aqui, no nosso templo. Eu pediria, inclusive, por favor, a todos que estiveram em Brusque, que ficassem em pé para que a igreja os reconhecesse. Nós temos aqui no coral bastante gente, nós temos vários convidados, pessoas de outras igrejas, de outras denominações, são todos bem-vindos. Veja quanta gente. Obrigado, meus irmãos, podem sentar. Nessa oportunidade nós recebemos o pastor Lúcio, que foi o nosso preletor, que esteve conosco sexta, sábado e no domingo.
Realmente nós saímos de lá acrescidos. Nossos corações estão alegres. Nosso casamento está festivo, porque lá nós aprendemos como amar cada vez mais o nosso cônjuge, certo? Então nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado. Boa noite, igreja. Venho falar em nome da Escola Bíblica Dominical, que juntamente com o Ministério de Missões possui o DNA de missões, e glória a Deus por isso. A pedido da irmã Ieda, a superintendente, hoje e domingo que vem eu estarei conversando com os irmãos, com a igreja, e depois outras pessoas, para incentivar a participação nessa campanha. Vamos apenas relembrar que no ano passado a nossa igreja enviou mais de 2.000 Bíblias para a China, em mandarim, através da missão Portas Abertas. E foi uma generosidade e o cumprimento da palavra de Deus quanto ao semear. Essa campanha começou, a atual campanha, no domingo passado, com uma meta de 2.000 Bíblias. E nós teríamos até o dia da escola dominical, que é no dia 16 de setembro, o desafio de recolhermos 2.000 Bíblias, que serão enviadas aos irmãos da Mauritânia e do Senegal. Para que os irmãos tenham uma ideia, eu somei aqui todos os cristãos da Mauritânia, segundo dados da MCI, chega a algo em torno de, somando cristãos e aqueles que não têm religião nenhuma, em torno de 0,16%. Demorei para calcular, né? 0,16%, onde 99,84% da população é formada por muçulmanos. E também temos um alto índice no Senegal. Então essas Bíblias serão enviadas ou no árabe, ou no francês, ou no dialeto local. Também eu estava lembrando de manhã à igreja que nós podemos pessoalmente levar essa Bíblia até ali. Por módicos $20.000 você consegue levar uma Bíblia lá. Porque você vai ter que ligar para a Brisk. Alguém tem o telefone da Brisk aí? 146366. Isso. Aí faz reserva de uma passagem, reserva hotel, tira 30 dias de férias, vai atrás de passaporte, corre o risco de ficar preso lá com uma bolsa cheia de Bíblia, corre o risco de ir para um container e ficar preso durante uns 2, 3 anos, sem respirar direito. E vamos parar por aí, é muito caro. Então vamos contribuir com R$10 através desse envelope, que os diáconos poderão lhe entregar à saída. Os irmãos vão receber também um marcador de página para orar em favor da campanha e para contribuir. E por apenas R$10 você pode enviar uma Bíblia para um desses irmãos. Porque não basta enviar missionários, não basta a igreja orar, é necessário a gente mandar Bíblias também. E, em especial, no idioma local. Os irmãos imaginem se nós fôssemos evangelizados pelos irmãos americanos e eles entregassem para nós uma Bíblia em inglês e fossem embora. Não ia dar certo. Então é muito importante, é um instrumento, é um meio de ensino da palavra, de evangelização e de perpetuação e crescimento da igreja nessas nações. Então que Deus esteja abençoando o seu coração e que Deus esteja nos desafiando a atingir essa meta. Domingo passado nós arrecadamos 221 Bíblias. Faltavam, hoje de manhã, 1.779. Então vamos ver qual vai ser o balanço do dia de hoje e no domingo a gente volta a conversar. Que Deus abençoe ricamente a todos e demos continuidade ao nosso culto. Amém? Boa noite, gente. Nós queremos conhecer nessa noite as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está participando conosco no culto, nós gostaríamos de conhecê-lo. Para tanto, nós pedimos que os irmãos permaneçam por um instantezinho só em pé. Alguém conosco pela primeira vez?
pela primeira vez. Temos aqui uma família, sejam bem-vindos. Ali também temos outra família, sejam bem-vindos. Aqui a esposa do reverendo Lúcio, a Márcia, seja bem-vindo. O reverendo Lúcio também pela primeira vez aqui à frente. Quero pedir aos irmãos mais próximos que deem aí um abraço, uma saudação em nome de toda a igreja. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Muito bom. Nós temos pessoas que nos visitam, que estiveram conosco no Kairos, outras que estão costumeiramente participando das nossas programações. Dentro do boletim você tem o seu encarte de cor azul. Nós temos os grupos familiares desta semana, alguns estarão ativos, outros não, mas procure aquele que está perto da sua casa e participe, envolva-se, entre em contato com o seu líder, com o líder do seu grupo familiar e vá conhecer um trabalho este perto da sua casa e com certeza será grandemente abençoado. Também queremos lembrar os irmãos que amanhã nós teremos o terceiro encontro do seminário de liderança, presbíteros, diáconos, liderança de uma forma geral da igreja, todos estão convidados a participarem. A partir das 7h30 da noite, nós temos um café, um coquetel, recebendo os irmãos para as 8 horas darmos início a essa programação. Você que veio nos 2 primeiros encontros, venha participar desse terceiro e depois, só no dia 1º, o nosso encerramento com um gostoso almoço lá no sítio Guaraituba, lá no nosso encontro de Guaraituba. Venha participar, então, do encontro da liderança. No próximo domingo, o Grupo Oxigênio estará distribuindo aí algumas quentinhas e você estará contribuindo com umas ofertinhas para que eles possam aí projetar o trabalho do Oxigênio ainda para este ano e o ano que vem, diversas novidades para o trabalho do nosso Grupo Oxigênio. Pastor Juarez, nosso pastor efetivo, está nessa hora, nessa noite, pregando em Colorado, no aniversário de bodas, bodas, jubileu de prata, bodas de prata daquela comunidade, estará certamente de retorno no dia de amanhã. Nós daremos continuidade às nossas programações. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Vamos ler alternadamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados se dedilharem enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este salmo nos fala de que tudo procede de Deus. Todos os bens materiais, a nossa saúde e principalmente os bens, as bênçãos espirituais. O nosso lar depende de Deus, pois deve estar fundamentado no respeito e no temor a Deus, pois se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Nós tivemos este final de semana no segundo encontro de casais, e este foi o ponto principal, é que as famílias são a base de tudo, a base da igreja, a base da sociedade. Quando a família é desorganizada, tudo fica desorganizado. E quando a família é abençoada, a família abençoa a igreja, abençoa a sociedade, e assim Deus, através da família, está sempre nos abençoando. Essa é a nossa experiência, esta é a nossa profunda convicção. Vamos, neste instante, numa meditação pessoal, cada um de nós curvar a fronte, abrir o seu coração diante de Deus, colocar no altar de Deus a sua família e pedir a Ele a bênção que as nossas famílias precisam, e também prometer, se comprometer a entregar a Deus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, para que, consagrando a nossa vida a Deus, nós sejamos grandemente abençoados e possamos, assim, nos tornar cooperadores de Deus em tudo, mas principalmente no nosso lar. Oremos.
Ó Senhor, nosso Deus, Pai de amor, que nos dás todas as coisas, pela tua bondade, pela generosidade do teu coração, nós estamos, ó Deus, diante de ti como filhos, não como servos simplesmente, mas tu nos adotaste como filhos. Somos da tua casa, somos do teu lar, e por isso nós podemos te chamar de Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou. Abençoa, Senhor, os corações aqui presentes, que levantaram neste momento a sua voz, o seu clamor, a sua súplica e seus agradecimentos pelo lar de cada um de nós, pelas nossas famílias. E nós te agradecemos as bênçãos que tens dado aos nossos lares, pelo sustento, pelo abrigo, pela manutenção, e sentimos, ó Deus, que sem a tua bênção nós podemos fazer todos os esforços, mas não chegaremos a um bom resultado. Mas quando tu nos abençoas, nós estamos seguros, felizes e capazes de realizar as coisas que tu queres para a nossa vida. Por isso, Senhor, louvamos-te hoje e todos os dias pelo teu amor, pela tua graça, não só aqui, mas em toda a face da terra, onde o teu nome é louvado e adorado. E queremos todos juntos também, irmanados no mesmo sentimento que temos no Senhor Jesus, sentindo o calor de estarmos dando a mão uns aos outros. Queremos, ó Deus, orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá no texto de Romanos, capítulo 16, Epístola de Paulo aos Romanos, último capítulo, capítulo 16. Vamos ler juntos os versículos de 3 a 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5. Mesmo assentado como você está, vamos todos fazer a leitura juntos. Romanos 16, versículos 3 a 5. Leiamos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Nesse final da epístola, Paulo faz uma citação às pessoas que eram suas conhecidas, pessoas com as quais ele tinha
uma grande ligação por conta do Evangelho. E no versículo 3 a 5, nós o vemos saudando a um casal, Priscila e Áquila. E o versículo 5 diz: a igreja que se reunia na casa deles, um grupo familiar, um grupo de estudo bíblico, uma igreja que se reunia ali. Mas o que chama a atenção no verso 3 é que Priscila e Áquila são chamados por Paulo como meus cooperadores em Cristo Jesus. Na verdade, a melhor tradução do texto grego para essa expressão é meus patrocinadores em Cristo Jesus. O que é que Paulo estava querendo dizer? O ministério dele tinha gente por detrás que investia, que honrava, que patrocinava, que abençoava e, consequentemente, tornavam-se assim cooperadores na sua lide, na sua obra. O que Paulo está dizendo é que nenhuma obra da igreja é feita simplesmente com alguém aqui na frente. Se não tem gente que investe, gente que patrocina, gente que participa e de igual forma coopera na proclamação do Evangelho. Por isso, nesse instante, você que separou o seu dízimo, a sua oferta, você que é patrocinador dessa obra, não apenas neste local, mas até os confins da terra, você que é patrocinador de missionários, patrocinador de obra de ação social, com os seus investimentos financeiros, quando nós estivermos entoando o hino de número 395, você poderá participar livremente. Você que é visitante, não tenha constrangimento. Se você quiser participar, fique à vontade. É uma responsabilidade daqueles que estão participando da igreja como investidores desta obra. Então nós estaremos entoando o hino de número 395. Enquanto entoamos, você pode contribuir com o seu dízimo e sua oferta. Queremos lembrar que no próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, nós temos também um compromisso com as primícias. As crianças das nossas casas, lar e creche, recebem a ajuda da igreja por conta dos leites que são trazidos e depositados ali no primeiro domingo de cada mês. Então você que também patrocina este momento, é um tempo especial. Vamos lá, o nosso maestro está fazendo uma sugestão. As mulheres cantam a primeira estrofe, os homens a segunda, e todos juntos a terceira e quarta? Mulher a terceira. Então tá jóia. Primeiro as mulheres, depois os homens, depois as mulheres, depois os homens, e a quinta a gente canta juntos.
Convidamos as crianças também a virem à frente para o momento do culto infantil. De pronto, já queremos agradecer a Luciana, tia Luciana, nossa missionária, ao Lucas Marassi, e também a Ariane, que estiveram conosco no encontro e que proporcionaram aos pais a oportunidade de participarem das palestras sem a preocupação de estarem cuidando dos seus meninos. Certamente eles estão quebrados, precisarão aí de uma semana para reporem as forças, né? Nossa gratidão a todos vocês. Senhor, nós queremos te bendizer por essa noite, pela oportunidade de termos o fechamento do nosso encontro de casais no culto, Senhor, fraterno, alegre, num culto a Deus onde podemos expressar a nossa gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer os recursos que estão sendo investidos nessa obra, para as Bíblias, para os missionários, para o sustento da obra local. Queremos te agradecer pelas vidas que, ó Deus, generosamente compartilham dos recursos que vêm das tuas dadivosas mãos. Queremos também te bendizer pela vida das crianças, pela equipe, Senhor, que tem se doado para cuidar, ó Deus, e investir na vida desses pequenos, que cresçam, Senhor, aprendendo também da tua palavra. Te bendizemos por isso. Abençoa a vida do teu servo, reverendo Lúcio, que também estará, ó Deus, ministrando a tua palavra aos nossos corações. Que, ó Deus, a semente lançada encontre no nosso coração o solo preparado para, Senhor, germinar, crescer e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Falar somente a verdade, fazer de Deus a vontade. Jesus o Cristo sofreu, depois de tanta luta morreu, mas na morte não ficou, está vivo, ressuscitou. Ele hoje está nos esperar, estejamos prontos para lutar. Sua igreja inteira em ação, contra toda e qualquer opressão. Sua igreja inteira em ação, contra toda e qualquer opressão. Jesus, eu vejo você chamar. Senhor, eu quero te ajudar. A minha cruz vou pegar a partir. Na fraqueza vou te servir. Levanta a justiça da salvação. Levanta a justiça da transformação. Jesus, eu vejo você chamar. Senhor, eu quero te
toda e qualquer opressão. Sua igreja inteira em ação contra toda e qualquer opressão. Ó Jesus, quero ir ao teu lado, vou sair. Ó Jesus, quero ir ao teu lado, vou sair. Ó Jesus, quero ir ao teu lado, vou sair. Nós temos nessa noite, para o encerramento do nosso encontro, o segundo encontro de casais Kairós, temos conosco nessa noite o reverendo Lúcio dos Reis Oliveira. O pessoal que esteve no encontro já teve até oportunidade de conversar, de bater papo, de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, de discutir sobre os temas que foram apresentados, mas o pessoal que não foi ao encontro ainda não conhece. Reverendo Lúcio é pastor da 5ª Igreja Presbiteriana em Uberlândia, um colega muito querido da minha turma de seminário. Nós nos formamos, entramos e terminamos o curso todos juntos, e eu era o mais novo, e a gente, como mais novo, tinha alguns referenciais, principalmente de pregação na turma, e Lúcio era um desses referenciais que a gente tinha como comprometimento e pregador na nossa turma de seminário. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui, que Deus esteja te abençoando. Na nossa época de seminário, eram tantos mineiros no seminário que eles pleitearam mudar o nome de seminário para semineiro, mas funcionou não. Amém. Irmãos, é um prazer muito grande poder estar aqui. E o pastor Carlos Orlandi, um grande amigo, Fabiola também, nós tivemos o privilégio de conviver com eles. Vocês que os têm como pastores aqui também, já perceberam o quanto eles são importantes, né, no reino de Deus. E estes 3 dias têm sido maravilhosos para minha esposa, para mim. Têm sido dias especiais. Nós temos crescido com os irmãos, e conhecemos muitos casais ali em Brusque, e é um privilégio estar conhecendo a igreja, e eu acredito que Deus tem feito coisas extraordinárias através do ministério desta igreja e da vida dos irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, e nós vamos ler do verso 15 ao verso de número 21. Gênesis capítulo 50, vamos ler do verso 15 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. E depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou
e lhes falou ao coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos congregados nesta noite, nesse lugar, um lugar e um tempo que o Senhor mesmo reservou para ministrar ao nosso coração. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e que essa palavra alcance o coração da criança, do adolescente, do jovem, do solteiro, do casado, do adulto, de cada um que está nesse lugar. Que o Espírito Santo traga entendimento espiritual, traga revelação dos céus ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um filme muito antigo, Um Sonho de Liberdade, trata da história de um homem que foi acusado injustamente de ter assassinado a sua própria esposa. E ele tinha algumas habilidades, e ele usou essas habilidades que ele tinha para que a vida na cadeia fosse menos sofrível e fosse suportável. E lá ele encontra um amigo, Red, e o filme vai mostrando a fome e a sede e o desejo que as pessoas têm pela liberdade. E esse filme mostra que uma das coisas que nos mantém vivos, acordados, que nos faz prosseguir, são os nossos sonhos. Martin Luther King Jr., ele morreu e ele também tinha um grande sonho: tornar os Estados Unidos um país onde as pessoas tivessem os direitos iguais. E todos nós sabemos o preço que ele pagou pelo seu sonho. E a história de José é uma das histórias mais lindas do Velho Testamento, porque José, numa noite, ele teve um sonho. E diz o texto lá em Gênesis capítulo 37, versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Isso é José relatando aos seus irmãos o seu sonho. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Esse era o sonho de José. E Gênesis, do capítulo 35 até o capítulo 50, trata exatamente da história desse homem. Eu tenho José, um dos homens mais extraordinários do Velho Testamento. E toda a sua história é basicamente montada neste sonho. Um sonho que ele teve que pagar um altíssimo preço até que ele se tornasse uma realidade. E, na verdade, era mais do que um sonho. Isso era, ou tratava-se, de uma revelação do propósito de Deus para a vida de José, como Deus o prepararia para suprir as necessidades do seu povo num momento extremamente importante e decisivo daquela nação. José é o personagem bíblico do Velho Testamento que mais se parece com Jesus. José é o homem que mais conviveu com as adversidades. José é o homem que soube lidar com as adversidades. A sua história, ela ocupa um cenário importante no Velho Testamento. José é um dos homens mais brilhantes, é alguém que soube enfrentar as adversidades, soube enfrentar as maldades humanas sem perder a sua própria humanidade. José é alguém que enfrentou situações amargas, mas ele não conseguiu, ou isso não fez com que ele perdesse a doçura. Se você olhar a história de José, quando ele tinha tudo para desistir da vida, quando ele tinha tudo para olhar para as circunstâncias, ele olhava para Deus e investia o máximo que ele podia na vida. José foi vítima da inveja dos seus irmãos, e por causa disso foi vendido como escravo. José foi caluniado
pela mulher de Potifar, onde ele servia ali como um mordomo, e ele foi preso. E José foi preso porque temia Deus. Ele foi parar numa masmorra porque ele era fiel. Era um homem íntegro. Era um homem comprometido com Deus. Agora, a grande pergunta que eu faço e que nós devemos fazer é o que fez de José o homem que ele foi. O que fez com que a sua vida mantivesse o brilho em meio a situações mais ofuscadas. O que fez com que a sua alma enfrentasse as tempestades sem perder a força. O que fez com que ele levantasse a cabeça e começasse de novo, onde tudo sinalizava para ele desistir da vida e de tudo. Como pode alguém que teve uma história como a de José, que viveu todas as adversidades de José, levantar a cabeça e dar a volta por cima? José enfrentou todas as adversidades, porque Deus tinha lhe dado um sonho. E eu gostaria, nesse encerramento do nosso encontro, e aproveitando você que não participou daquele tempo que tivemos juntos ali, com quase 100 casais, 95 casais, eu gostaria de ajudar você a perseverar nos sonhos de Deus para a sua vida. Como que eu posso perseverar nos sonhos que Deus tem para a minha vida? Não desistir deles. Enfrentar as dificuldades, as adversidades, os desafios, erguer a cabeça, olhar para cima. Como que eu posso fazer isso? E nós temos na vida de José exatamente o caminho e a trajetória que nós podemos fazer para que isso seja possível. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é libertar-nos das lembranças dolorosas do passado. Eu fico imaginando, a Bíblia não relata como José se sentia com tudo aquilo. A Bíblia só relata os fatos. Lendo um livro do Kierkegaard sobre Abraão, quando ele sobe, ele vai até o Monte Moriá para sacrificar Isaque. E ele fala exatamente dos sentimentos que tomaram conta de Abraão, daquilo que envolveu a sua alma, daquela viagem que ele não gostaria que chegasse nunca, da trajetória mais difícil de Abraão fazer. Então o livro é Temor e Tremor. E ele mostra um lado que a Bíblia não trata, os sentimentos que tomaram conta do coração de Abraão. Um homem que deveria sacrificar o filho, numa época em que as crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Abraão não pôde compartilhar nem com a sua esposa Sara o que Deus lhe havia pedido. Nem o seu servo ele pôde levar, ele deixa o seu servo e leva Isaque ao Monte Moriá. Não somos capazes de imaginar o que passou na mente e no coração de Abraão, as suas lutas internas, as suas dores mais profundas, nós não somos capazes de mensurar isso. Então, as dores e as lembranças que nós carregamos e que muitas vezes são dolorosas, que muitas vezes são rancorosas. O que são as lembranças, queridos? Lembrança é a ativação da memória que traz as experiências vividas, sejam elas boas ou ruins. A história do povo de Israel é interessante, porque Deus os tira do Egito e os coloca no deserto, e lá eles permanecem por 40 anos, que era exatamente o tempo que se levava para formar uma geração. Se fosse hoje, eles ficariam 7 anos no deserto. Porque a cada 7 anos hoje nasce uma nova geração, uma nova mentalidade, uma nova cultura, novos valores. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. E Morris Monroe diz no seu livro
a verdadeira liberdade, que eles foram libertos do Egito, mas eles não foram livres. No deserto, eles tinham as suas mentes cativas no Egito. Quando havia uma necessidade material, a sua mente, a sua memória os reportavam para o Egito, e eles lembravam da comida do Egito, mesmo que esquecendo dos tijolos que eles tinham que fazer. Mas eles foram para o deserto, mas a mente deles continuava escrava no Egito. Foi preciso 40 anos para que eles morressem e que nascesse uma nova geração, e com essa geração, Josué e Calebe conduziu o povo até a terra prometida. A história de José parece uma jornada de injustiças. No entanto, nós não vemos com aquele sentimento que tomou o coração de Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele chegou a pensar que servir a Deus não era um bom negócio. Ele chegou a pensar que o ímpio estava em vantagem sobre o justo e que era inútil servir a Deus. Então vamos entender a história de José, para entender como perseverar nos nossos sonhos. O verso 15 diz, ou nós temos aqui, a lógica dos irmãos de José. Eles estão dizendo, José tem o direito da vingança. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Queridos, preste atenção, porque geralmente é essa atitude que as pessoas esperam de alguém que tenha sido prejudicado e agora tem o poder da decisão. Alguém que tem o direito da vingança. Eu tenho entendido que um dos piores sentimentos que nós podemos ter é o sentimento de vítima. O sentimento de vítima me faz sentar numa pedra enquanto a vida continua e dizer o que fizeram comigo. José foi humilhado em terras estrangeiras. E se José tivesse morrido lá, ele seria sepultado como indigente. Olha as condições de José, queridos. As condições de José eram favoráveis para torná-lo uma pessoa extremamente amarga. E os versos 16 e 17 mostram que o medo dos irmãos de José, de que ele pudesse usar do seu poder, da sua autoridade, para vingar todo o mal que lhe fizeram, o medo deles era tão grande que, olha o que eles fizeram nos versos 16 e 17. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. Querido, você já usou o nome de alguém para adquirir perdão? É óbvio que eles haviam dito para o pai que José estava morto. Qual a possibilidade do pai mandar um recado para que José os recebesse? Eles molharam as vestes de José no sangue do animal e disseram ao pai que o animal o havia dilacerado. O pai guardou um luto, carregou um luto de José, quantos anos? E agora o medo da vingança, porque é isso que as pessoas comuns esperam, que as pessoas ao assumirem o poder, a terem o poder da decisão, elas sejam vingativas. Mas isso não acontece com José. E o episódio que mais me chama a atenção na vida de José está em Gênesis 39, 20 a 22.
diz assim: E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou preso. E o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Agora preste atenção no final do verso 22. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ora, queridos, não seria um motivo para José desistir? José teria aquela oração para fazer: Deus, eu agora vou sentar aqui e vou ver no que isso vai dar, mas o Senhor não conte comigo para absolutamente nada. Mas esse não é o José do Velho Testamento. Esse é um homem que não guarda ressentimento, que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então ele é preso injustamente, e ao invés de desistir da vida, de desistir de Deus, ele tem essa atitude nobre. Vou dizer uma coisa, viu, queridos? Não tem nada pior do que você ser preso injustamente, de você ser acusado de algo que você não fez. Eu já vivi isso na pele. E nessas horas, como que nós reagimos? O cárcere, queridos, ele não foi suficiente para prender a alma de José. O cárcere não foi suficiente para fazê-lo desistir da vida. Pelo contrário, deu a José um senso de propósito e disposição para ser útil. José é alguém que consegue enxergar o futuro com clareza presente. José é alguém que consegue ver além das circunstâncias imediatas. Conheço muitas pessoas que justificam as suas mágoas, os seus rancores, por aquilo que elas viveram e sofreram. São pessoas, queridos, que não conseguem projetar, pessoas que não conseguem avançar, acreditar novamente, porque elas estão magoadas, elas estão dando a si mesmas o direito de estarem ofendidas. E elas passam a vida toda olhando para o retrovisor, olhando para o passado. Nós não somos vítimas e nós não podemos viver como vítimas da nossa história. Nós não podemos permitir que a maldade que fizeram conosco nos torne pessoas agressivas e insensíveis. E eu tenho percebido quantas pessoas têm deixado os seus sonhos morrerem, porque elas sofreram decepções. Deixado os seus sonhos morrerem, porque elas foram lesadas, foram traídas, foram abandonadas. Pessoas sendo consumidas pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor que lhe causaram. Augusto Cury diz assim: Jesus teve uma história desfavorável. Nasceu numa manjedoura, o primeiro cheiro foi de estrume, não fez uma faculdade, não escreveu nenhum livro, não tinha casa, foi exposto, ridicularizado publicamente, não tinha onde reclinar a cabeça, ao morrer foi colocado numa sepultura emprestada, mas ele conclui dizendo: ninguém viveu tão apaixonadamente pela vida como ele. Apesar da rejeição, ele soube fazer as pessoas sentirem-se valorizadas. Jesus, não tendo nada, fez as pessoas sentirem-se ricas. Ele conseguiu atrair grandes e pequenos, sábios e ignorantes, profetas e prostitutas, velhos e crianças. Ninguém viveu mais apaixonadamente do que Jesus. Ele que nos deu uma causa, queridos, pela qual vale a pena viver e morrer. Versos 15 e 16, os irmãos de José
admitem que foram injustos. Verso 15, o mal que lhe causamos. Verso 16, peço-lhe que perdoe os erros e pecados que seus irmãos, ou de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Queridos, não se trata aqui de mania de perseguição. Não se trata de complexo de inferioridade. Não se trata de engano. José foi mesmo injustiçado, foi traído, mas mesmo assim, em momento algum, você o vê lamentando. Por uma razão. José decidiu não fazer com que a vida gravitasse em torno dos problemas, mas sim ocupar a sua mente com as coisas boas da vida. Eu quero dizer a você nesta noite que eu e você podemos ser libertos das lembranças dolorosas do passado. No pior momento de Jerusalém, no pior momento do povo de Israel, Jeremias, em Lamentações, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que traz esperança para você? Paulo, num dado momento, diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, queridos, Deus quer nos curar das nossas lembranças dolorosas. Deus está dizendo a você e a mim nessa noite que nós podemos sonhar os seus sonhos, nós podemos viver os seus sonhos, se nós simplesmente decidirmos apagar as lembranças dolorosas. Segundo lugar, precisamos compreender que Deus está no controle de tudo. Querido, eu não estou propondo uma atitude fatalista. Eu não estou propondo uma passividade conformada, como muitas pessoas ensinam, mas deveríamos lembrar a nós mesmos, diante das circunstâncias, de que Deus está no controle, de que nós não somos vítimas das fatalidades, nós somos personagens de um propósito divino. C.S. Lewis, no seu diário de luto, após a morte da esposa, C.S. Lewis casou-se já em idade avançada e viveu pouco tempo casado, e a sua esposa teve câncer, e ele, escrevendo no seu diário, após o luto da esposa, ou a morte da esposa, no seu luto, ele diz: não que eu esteja em grande perigo de deixar de crer em Deus. O verdadeiro perigo é começar a crer em coisas tão espantosas a respeito dele. Há um Deus que as pessoas criaram que foge do que o Evangelho nos apresenta. Alguém disse que existem dois deuses: o que nos criou e o que nós criamos. O medo de C.S. Lewis era que a sua mente e o seu coração começassem a absorver ideias e conceitos a respeito de Deus que fugisse da realidade de quem Deus é. Só há uma maneira de perseverarmos nos sonhos que Deus tem para a nossa vida, é entendermos que Deus está no controle de tudo. O perigo que nós enfrentamos é de concebermos um Deus tão absurdo quanto as nossas incoerências, quanto as nossas deformações. De criarmos um Deus que se parece tanto conosco que nós não somos capazes de confiar nele, porque nós não confiamos em nós. E o verso 19, a leitura que José faz da vida, é a mais consciente e clara possível da soberania de Deus. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso eu estou no lugar de Deus?
Parece que Paulo tinha, ou José tinha lido Paulo, né, queridos? Romanos 12, 19, Paulo diz, ou Deus diz através de Paulo: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, alguns perderam ou perdem o sonho porque acham que se não fizerem alguma coisa, a impunidade prevalecerá. O verso 20 diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, queridos, só há uma maneira de você lidar com o mal que lhe fizeram sem se tornar amargo. Só existe uma maneira: entendendo os propósitos de Deus na sua vida. Quando estava tentando a Jó, o diabo estava contribuindo para a revelação de quem Jó era em Deus e de quem era Deus para Jó. A história de Jó é do mal que se transformou em bem. E eu fico pensando quando Deus quer trabalhar o nosso caráter, Deus pode permitir que levantem calúnias contra nós, perseguições, que nós sejamos traídos, que nós sejamos mal interpretados. E toda arquitetura, todo plano, por mais maquiavélico, Deus o transformou em bem. Sabe qual é o nosso problema? Nós não fomos ensinados a enxergar o amor e o cuidado de Deus no sofrimento e na dor. Philip Yancey escreveu: Deus sabe que sofremos. Philip Yancey trabalhou um tempo num hospital na Índia com portadores de hanseníase. E nesse livro ele tem uma frase extraordinária. Ele começa o livro dizendo: Deus não poderia ter inventado nada mais absolutamente fantástico do que a dor. Sabe, um portador de hanseníase, ele daria toda a sua fortuna para sentir dor. Então, no seu livro, Deus sabe que sofremos, ele nos ajuda a enxergar a dor e o sofrimento numa outra perspectiva. É aquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, que nós devemos regozijar na tribulação, não na tribulação em si, mas no que ela produzirá. O livro O Perfil dos Três Reis mostra como Deus usou Saul e Absalão para moldar o caráter de Davi. Quando você atravessa um vale, quando você enfrenta as adversidades, quando você passa pelas dificuldades da vida, você precisa perguntar: o que Deus está construindo em mim? O que Deus está construindo em cada um de nós é muito mais importante do que o que acontece com cada um de nós. Precisamos atentar para o processo, para aquilo que Deus está realizando. Muitos desistem dos sonhos porque perdem a consciência de que Deus está no controle. Eu lido com dependentes químicos. E um dia um traficante ligou no escritório e disse para a secretária: diga para o pastor Lúcio que eu vou enfiar uma bala na cabeça dele. E eu cheguei no escritório, ela estava branca, e ela não sabia como me dizer aquilo. Eu perguntei: o que aconteceu, Valéria? Ela disse: pastor, eu recebi um telefonema assim, assim, assim. Eu disse: pode ser que ele ligue novamente, eu não esteja aqui. E se isso acontecer, diga para ele o seguinte: que se ele encontrar comigo, pegar um revólver e colocar na minha testa e puxar o gatilho, e Deus não quiser que eu morra, ele vai puxar e não vai acontecer nada.
Mas se Deus quiser que eu morra, Ele vai puxar o gatilho. Eu vou morrer e vou acordar na Nova Jerusalém. E fique em paz, querida. Não perdi uma noite de sono por causa disso. Disse para ela ficar tranquila. Disse: Valéria, a nossa vida está nas mãos de Deus. Uma das doutrinas da Igreja Presbiteriana é soberania de Deus. Por que na história da nossa vida vamos permitindo que o nosso coração se encha de ressentimento? Nos permitimos que o medo tome conta do nosso coração, porque perdemos a consciência de quem de fato Deus é. Para nós, muitas vezes, somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós somos injustiçados, nós devemos perguntar o que Deus está querendo nos ensinar. Agora, irmãos, por que José teve esse nível de compreensão? Ele teve esse nível de compreensão por causa da sua consciência, da direção e do propósito de Deus. José entendeu que Deus o estava preparando para algo muito maior do que a dor da injustiça, do que o desprezo dos irmãos. E quando nós temos a visão do propósito de Deus, nós desviamos os olhos das injustiças. E aí focamos naquilo que Deus está produzindo em nós. E se você nasceu numa família desajustada, se você foi vítima de abuso, se as pessoas te feriram no passado, Deus usa todas essas coisas para fazer de você um grande homem e uma grande mulher nas mãos dele. Nós conseguimos ver que o mal foi transformado em bem, que as pancadas da vida, ao invés de nos tornarem enrijecidos, nos fizeram mais fortes. Conseguimos compreender que as dores, ao invés de nos tornarem diferentes, nos fizeram mais sensíveis à dor do outro. Quando ganhamos essa percepção da soberania de Deus, as palavras de maldição que foram lançadas contra nós, ao invés de destruir a nossa autoestima, tornam-se desafios de superação. E você tem duas opções: olhar para a história da sua vida, sentir-se vítima das circunstâncias, viver desgraçadamente, ou ver o propósito de Deus se cumprindo e vivê-la com determinação. Então vamos lembrar de Kierkegaard, falando sobre Abraão. Dá para você imaginar quantas noites escuras, quantos momentos de solidão, quantas lágrimas derramadas Deus usou para transformar José no segundo homem mais importante do Egito e instrumento de provisão. Jó, depois de ter passado pelas experiências mais dolorosas, ele disse: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, isso não é para alegrar o nosso coração? Saber que um Deus está desenhando todas as coisas na sua vida, a sua história, e que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer. Verso 20, José entendeu o propósito maior. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado ou preservada a vida de muitos. Queridos, eu quero a sua atenção para um relato rápido aqui.
Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria chegado à casa de Potifar. Se a mulher de Potifar não tivesse mentido quanto à sua fidelidade, ele não teria sido preso. E se ele não tivesse sido preso, ele não teria interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro. E se ele não tivesse interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro, ele não teria sido levado até Faraó para interpretar-lhe o seu sonho. E se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó, ele não teria sido transformado em governador do Egito. E se ele não tivesse sido transformado em governador do Egito, todo o seu povo teria morrido de fome. Agora você entendeu os planos de Deus. Quantas curvas a vida deu, quantas curvas a vida desse homem fez até chegar aquele momento. Quantos anos foram gastos, quantas pessoas foram envolvidas, quantas perguntas sem respostas, quantas noites não dormidas. Queridos, quando a vida pega uma reta, é fácil, pelo menos a gente consegue enxergar o que está longe, mas quando a vida é cheia de curvas, a única coisa que nós devemos fazer é descansar no Deus que tudo vê. E sabe o que eu aprendi na vida? Quando você não souber o que Deus está fazendo, saiba que Ele sabe o que faz. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo. Eu tenho que entender que Ele sabe o que está fazendo. Para que hoje, naquele dia, naquele exato momento, fosse preservada a vida de muitos. E talvez você esteja dizendo: o Senhor permitiu que eu passasse por tudo, para que eu pudesse aprender ou fazer só isso. Querido, só isso. Pode parecer pequeno para você o que Deus está fazendo, mas não tenha dúvida, Ele está fazendo algo grande em você, para depois fazer algo grandioso através de você. Terceiro e último lugar, para preservar ou para perseverar nos sonhos de Deus para a nossa vida, nós temos que ter um coração cheio de perdão e graça. Eu penso que nós gastamos muito tempo preocupados em definir graça. Às vezes gastamos mais tempo tentando definir graça do que vivê-la na sua essência. Charles Swindoll diz: crer na graça é uma coisa, vivê-la é outra. Eu estou plenamente consciente de que a mesma graça que nos alcançou deve ser a mesma graça que nós oferecemos àqueles que, como nós, não a merecem. Deus ensina Paulo que a sua graça lhe basta. A Bíblia diz: a tua graça é melhor do que a vida. Sem a graça, queridos, a vida é uma mera existência. Alguém disse: a graça que perdoa é a mesma que transforma. A graça que transforma é a mesma que aquinhoa. A graça que aquinhoa é a mesma que capacita. A graça que capacita é a mesma que alegra. A graça que alegra é a mesma que dá força e poder. A graça que dá força e poder é a mesma que quebranta. A graça que quebranta é a mesma que faz humilde. A graça que faz humilde é a mesma que exalta. A graça que exalta é a mesma que ilumina para todo entendimento espiritual. A graça que ilumina é a mesma que abisma na escuridade. A graça que abisma na escuridade é a mesma que nos visita no poço. A graça que nos visita no poço é a mesma que nos arrebata ao terceiro céu. E a graça que nos transforma na nossa revelação com Deus em algo mais doce, suave e prazeroso, sem esforço, sem dor na consciência,
mas com aquele desejo ardente de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A oração do Pai Nosso que nós fizemos e que é repetida em muitos lugares todos os dias, nos traz um desafio muito grande. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Verso 21, queridos, eu estou terminando. O que mais me impressiona na vida de José está no verso 21. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou ao coração. O maior exemplo de perdão eu tenho na minha casa e eu nunca mais esqueci. Eu disse no encontro de casais que eu sou filho de pais separados. Meu pai saiu de casa, eu tinha menos de 1 ano de idade. Eu fui conhecê-lo com 19 anos. E tem uma cena que marcou meu coração. Foi quando meu pai apareceu com a sua esposa, que já não era minha mãe. E eu cheguei um dia em casa, minha mãe estava dormindo no sofá da sala. E eu acordei e disse: por que a senhora está dormindo no sofá da sala? Ela disse: porque o seu pai está com a esposa dele na minha cama. Você quer perseverar nos sonhos de Deus para a sua vida? Aprenda a perdoar e agir com graça. Verso 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Queridos, nós temos aqui diante uma atitude e não apenas um desejo. Não tenham medo. Quantas pessoas com medo do nosso crescimento, quantas pessoas com medo de que nós cheguemos ao poder, de que alcancemos o sucesso, por não estarem seguras de que as trataremos com graça. Se você assistiu o filme O Príncipe das Marés, você tem a história de um homem que foi abusado na infância e viu toda a sua família sendo abusada e morta, e se transformou num déspota. Você quer saber o que o poder faz com a pessoa? É só assistir o filme O Diabo Veste Prada. Poder. Quantas pessoas estão inseguras, com medo das nossas atitudes por conta do poder. Brennan, no Evangelho Maltrapilho, livro O Evangelho Maltrapilho, falando sobre a graça, ele diz: foi escrito para pessoas aniquiladas, derrotadas e exauridas, pessoas que se acham indignas de receber o amor de Deus. E a tese dele é: sem honestidade pessoal, posso com facilidade criar uma imagem bastante impressionante de mim mesmo. Queridos, prestem atenção. Só quem entendeu a graça de Deus na sua vida e sabe que qualquer favor que ele receber é imerecido, só essa pessoa é capaz de tratar as pessoas com graça e perdoá-las por todo o mal que lhe fizeram. Eu disse no nosso encontro que o perdão, ele é dádiva de Deus para nós, mas ele é dívida nossa com o outro. Então ele é dádiva que se transforma em dívida. Eu tenho que perdoar. José está naquele momento da vida dele, o segundo homem mais importante do Egito, governador. E o texto diz que ele olha para os seus irmãos e diz: não tenham medo.
eu sustentarei vocês e seus filhos. A maioria das pessoas, quando tratam do perdão, elas chegam na adversativa e dizem, mas José não. Ele diz, eu não apenas perdoarei vocês, mas eu os sustentarei. E sabe como termina essa história? E assim os tranquilizou e lhes falou ao coração. Querido, José poderia ter feito um belíssimo discurso sobre o perdão. Aliás, a nossa teologia sobre o perdão é perfeita. O problema é a nossa prática. Você tem testemunho de perdão. Os seus filhos têm aprendido com as suas atitudes a perdoar. É possível identificar atitudes de graça na sua vida. O perdão é a única forma de falar o coração. O perdão é algo que excede o entendimento. Se nós quisermos falar ao coração das pessoas, nós temos que usar a linguagem do perdão. E quem você precisa perdoar hoje? Nossas crises de relacionamentos, elas só serão resolvidas com perdão. Aquilo que você viveu no passado, traições, decepções, só serão resolvidas com perdão. Os irmãos de José, queridos, eles foram surpreendidos com a graça manifesta na vida dele. As igrejas estão cheias de líderes habilidosos, de crentes capacitados, mas que falham na hora de perdoar e agir com graça. Nossa igreja tem uma característica. Nós restauramos pastores. Eu já fui em outra cidade pegar um pastor com a sua família, que havia caído em adultério, e levá-lo para minha casa, e colocá-lo dentro da minha casa, e assisti-lo nas noites mais angustiantes da vida dele, e ajudá-lo a levantar a cabeça, a olhar para cima e ver a graça de Deus. Queridos, muitas pessoas poderiam estar aqui hoje à noite conosco, se elas percebessem a graça de Deus na nossa vida. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele conta a história de Babette. Mas ele conta também a história de uma mulher que entregava sua filha para a prostituição para conseguir dinheiro. E ao ser convidada para ir à igreja, ela disse, para quê? Para me sentir pior do que eu já estou me sentindo. A igreja tem que ser o lugar onde as pessoas se sentem seguras quanto à graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. As pessoas, ao cometerem um pecado, ao invés de ir para o boteco, para o bar, para a esquina e se embriagarem, elas deveriam buscar os templos. José, um homem que soube a linguagem do perdão. José transformou a vida em vida, e não num amontoado de dias ou anos. José conseguiu viver além das lembranças amargas. José conseguiu ver bondade além da atitude de maldade dos irmãos, que não eram vilões da crueldade, mas eram vítimas da inveja que os consumia. Você pode ser um homem ou uma mulher de fé. Você pode ser alguém com muitas habilidades, mas se não é capaz de perdoar e derramar graça na vida das pessoas e na sua própria vida, tudo isso para nada adianta. Geralmente as pessoas têm dificuldade para perdoar, e elas não perdoam
a si mesmas. Muitas pessoas, ou para muitas pessoas, a sua firmeza cristã depende dos seus acertos e das suas observâncias. São pessoas que quase que se auto-justificam. O mundo que nós estamos nos coloca diante de duas opções, ou culpados ou vítima. Só que isso nos tira a consciência do propósito de Deus. Nós somos culpados, perdoados. E a vida, queridos, ela só tem sentido se for vivida na perspectiva da graça. Do contrário, na maior parte do tempo, nos sentiremos injustiçados. Eu quero terminar. Talvez alguns aqui, por conta das circunstâncias, desistiram dos seus sonhos. Desistiram dos sonhos que Deus tem para a sua vida. E eu quero ajudá-lo a entrar de volta aquilo que Deus determinou para você. Primeiro, liberte-se das lembranças dolorosas do passado. Segundo, compreenda que Deus está no controle de tudo. E terceiro, tenha um coração cheio de perdão e graça. Eu quero encerrar orando com você. Eu quero fazer 2 tipos de apelos hoje à noite. Se você percebeu e sentiu que Deus falou diretamente com você, e você sabe que Deus falou com você, você quer vir aqui receber oração, vem aqui, por favor, e se coloque à minha direita aqui. Sem nenhum constrangimento, viu, querido? Nenhum constrangimento. Pode ficar à minha direita aqui. Talvez você tenha desistido dos seus sonhos. Talvez você carregue muitas lembranças, muitos ressentimentos, muita dor, e você precisa ser curado. Talvez você se sinta injustiçado. Você está entendendo hoje à noite que Deus é um Deus de planos, um Deus que planejou, um Deus que executa, um Deus que conduz todas as coisas. E você está dizendo: Deus, hoje à noite eu entendi. Muitas coisas que estavam obscuras, que fugiam do meu entendimento, o Senhor me revelou nessa noite. Você que, como José, enfrentou um caminho tão espinhoso, um caminho tão doloroso, mas agora você enxergou o propósito de Deus. Você que precisa perdoar alguém que te feriu, que te acusou injustamente, que te traiu. Agora eu quero pedir os casais que participaram do encontro que venham aqui. Lembro de uma palestra do pastor Jaime Kemp, e naquela palestra ele dizia: se você não estiver disposto a perdoar muito, não case. Talvez você precisa perdoar o seu cônjuge, talvez você precisa ser curado de alguma lembrança, eu não sei, mas vem aqui. Talvez você tenha que firmar um novo compromisso com Deus hoje à noite, como sacerdote da sua casa, como marido. Faça isso agora. Esse é um tempo que Deus reservou para nós, queridos, para nós. Ele separou esse momento. Talvez a sua vida tenha feito tantas curvas. Talvez você tenha mais perguntas do que respostas. Mas hoje Deus está falando ao seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Pai, obrigado por José, por tudo que ele viveu e por tudo que o Senhor permitiu que ele vivesse, e porque podemos olhar para a vida dele, para a história dele, e enxergar a nossa própria história, a nossa própria vida. Pai, nós queremos perseverar nos sonhos que o Senhor tem para cada um de nós.
E que nessa noite o Senhor esteja curando pessoas de lembranças dolorosas, de um passado nebuloso, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo nessa noite uma consciência da Tua soberania, de que mesmo o mal que fizeram contra nós, o Senhor transformou em bem. Que o Senhor derrame uma graça especial no nosso coração, para que sejamos capazes de perdoar, de amar profundamente, incondicionalmente, de pagar o mal com o bem, Senhor. Visita cada casal, cada relacionamento, cada pessoa que está aqui à frente. Eu sei que o Senhor falou com cada um de uma forma especial. Eu sei que o Senhor há de transformar a nossa vida e o Teu propósito se estabelecerá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Vamos nos pôr em pé no encerramento do nosso culto. Nós queremos lembrar que, terminado o culto aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, nós teremos um momento de recepção, um momento do lanche, um momento do cafezinho, um momento de partilharmos um pouco da boa conversa antes dessa semana. Vamos nos colocar em pé. Reverendo Lúcio nos despedirá com a bênção da parte do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós hoje e para sempre. Amém. Uma boa semana para você. Dê um abraço em 5 pessoas. Nós aguardamos você aqui no salão de confraternização.